Eu converso com a pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, a Tássia Lopes Junqueira, para a gente falar um pouquinho sobre óleo microbiano como combustível sustentável. Bom dia, Tássia. Bom dia, Otávio, tudo bom? Tudo bem. Bom, óleo microbiano, na verdade, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar e ele é a base para você fazer o combustível de aviação, o que vem sendo chamado de SAF, é isso? Isso mesmo. A gente usa a cana-de-açúcar, né, os açúcares dela, e micro-organismos convertem esses açúcares em óleo, que a gente chama de óleo microbiano. E aí, assim como outros óleos, né, podem ser usados para a produção de combustível de aviação sustentável, essa seria mais uma alternativa de matéria-prima. E você vai usar esse SAF aí, 100% desse óleo ou ele vai ser adicionado ao querosene? Hoje em dia, né, as rotas aprovadas, o máximo que pode ser adicionado do combustível de aviação sustentável é 50%. Então, em mistura, né, com o querosene de aviação fóssil. E aí muda a estrutura do motor, porque a gente tem também na aviação agrícola a utilização do etanol, se eu não me engano. Isso, tem alguns casos, né, que usa o etanol na aviação agrícola, mas no caso da aviação civil, né, a gente tem essa alternativa de misturar esses combustíveis renováveis sem necessidade de alteração de motor. Justamente, né, esse limite é para garantir toda a segurança, né, Uhum. e aspectos técnicos necessários para a aviação civil. É bastante delicado, porque tem que garantir potência de motor, uma série de coisas que a aviação tem em particular e que é diferente de outros meios de locomoção, né? Isso mesmo. Então tem todo, né, uma lista de critérios que têm que ser atendidos, por isso que essas rotas elas precisam ser certificadas, né, são certificadas por um órgão chamado ASTM internacional, e que define as diretrizes, então, para a utilização desses combustíveis de aviação sustentável. Bom, a aviação é uma das grandes poluidoras da camada de ozônio por conta do combustível que utiliza. Então, eu imagino que usando esse óleo microbiano, nós faremos aí, se você falou que pode substituir até 50%, a gente vai melhorar bastante a qualidade do ar e não afetar tanto a camada de ozônio. Isso, as agências, né, internacionais têm metas de neutralidade de carbono, e para obter essa neutralidade de carbono, né, reduzir essas emissões de gases do efeito estufa, eles contam fortemente com o uso do combustível de aviação sustentável. Imagina-se que pode chegar aí em 65% de Poxa. redução das emissões só com esses combustíveis de aviação sustentável, E, enquanto outras, né, medidas também podem ser usadas, como melhoria em eficiência de motor, né, diminuição de peso de aeronave, tudo isso para aumentar a eficiência também, né. isso tudo a engenharia já vem fazendo, Isso, né? Eles vêm trabalhando. mas aí Alguns casos até depois precisam de reformulação, como aconteceu com aquele caso da Boeing, que foi feita uma reformulação para proporcionar mais economia, mas deu um problema lá de software, de equipamento, e 2 aviões caíram. Aí foi parado tudo, foi feita uma reformulação, e aí hoje esses aviões já estão seguros novamente. Agora, tem mais alguém no mundo desenvolvendo ou pesquisando isso também? Porque nós temos aqui a base da nossa cana-de-açúcar. Existem alguns outros elementos que estão sendo testados? uhum. Esse óleo microbiano, ele pode ser produzido a partir de diferentes micro-organismos. Então, no mundo, né, tem várias pesquisas nesse sentido, algumas delas, inclusive, aplicadas para uso em alimentação, né, uso desse óleo na alimentação. Esse é o primeiro trabalho considerando, né, o óleo microbiano para combustível de aviação sustentável. Tem outros trabalhos já falando tanto da produção do biodiesel e também do diesel renovável. Então, a gente pode usar aí processos catalíticos que convertem esse óleo microbiano também em diesel, por exemplo. E como é que vocês conseguem ele a partir da cana-de-açúcar? Me explica o processo, como é. Tá. Então, o começo do processo ele é bem similar ao processo convencional de produção de etanol. A gente tem a cana, faz a extração, né, a moagem da cana para obter o caldo. Esse caldo passa por uma série de etapas de processo, com temperatura, uso de químicos e tudo mais. E aí, esse caldo já preparado, ele passa por um processo de fermentação que a gente coloca, né, leveduras oleaginosas, então seriam micro-organismos diferentes do usado hoje para etanol, e esses micro-organismos convertem, né, o açúcar em óleo microbiano.
Depois disso, né, depois desse processo que seria um tipo de uma fermentação também, a gente tem uma série de adequações desse óleo para usar um processo catalítico parecido com o que é usado hoje nas refinarias para a obtenção do querosene fóssil. Então, esse processo catalítico ele vai quebrar a molécula, vai tirar o oxigênio, quebrar duplas ligações, tudo isso para adequar esse combustível às especificações necessárias para a aviação. Já foi testado o produto em aviações? Voos já foram feitos com essa mistura? Usando o óleo microbiano, não, mas como esse óleo ele é muito similar ao óleo vegetal, né, óleo de soja, por exemplo, já foram feitos testes com o óleo de soja, né, para inclusive certificar essa rota, né, essa rota de hidroprocessamento de ésteres e ácidos graxos, já é aprovada, já foi feito testes, já existem, né, voos com esse combustível, né, a produção de combustível de aviação sustentável que a gente tem hoje já é para esse processo. O que a gente está propondo é uma mudança na matéria-prima. Então, esse caminho seria mais curto, né, para uma possível certificação desse combustível de aviação, mas ainda não tem uma produção em larga escala, né, desse óleo microbiano. Esse, inclusive, é um dos desafios. Você né? disse que com o óleo de soja, que é um óleo vegetal, e o óleo microbiano também é muito próximo, com o óleo de soja já têm sido feitos voos aí e testes. Por que essa outra alternativa? O que o óleo microbiano da cana tem de vantagem sobre a mistura quando é feita com o óleo de soja? A cana-de-açúcar, né, a gente tem uma experiência bastante grande com ela aqui na produção de etanol, né, no Brasil. A produtividade da cana ela é bastante elevada comparada com a soja. E aí, como resultado, né, a gente fez toda uma avaliação técnico-econômica desse óleo microbiano. A gente encontra que a gente consegue produzir 4 vezes mais combustível de aviação sustentável do que com óleo de soja numa mesma área. Então, a gente está falando aí de usar bem menos terra, e a gente sabe, né, todas as discussões que se tem, né, do uso, né, da expansão, né, da terra para biocombustíveis, que pode, né, levar a desmatamento e outros problemas aí de emissões de mudança de uso de terra. Então, quanto menos terra a gente precisa, melhor, e a cana possibilita isso. Isso por conta de quê? Do tamanho da planta? Porque o soja é uma plantinha baixinha, assim, né? Aí você vai precisar de uma grande quantidade. Um pé de cana, ele é isso aqui. É por isso que diminui a área para você obter 4 vezes mais a quantidade? Isso, a cana-de-açúcar ela tem uma produtividade em média de 80 toneladas por hectare. A soja a gente está falando de cerca de 3, 4 toneladas por hectare. E além disso, a cana a gente aproveita todo o açúcar, tem a parte da fibra que é usada para a eletricidade também, né? Enquanto a soja, você vai ter o farelo de soja e o óleo, né? Que aí pode ser usado para o combustível de aviação, mas você também vai precisar de alguma biomassa ou alguma fonte de energia para suprir, né, as demandas desse processo também. Então, a cana ela tem toda essa vantagem de maior produtividade, a presença de biomassa, que pode permitir o processo ser autossuficiente em energia. Então, tem várias vantagens aí de se utilizar a cana-de-açúcar. E, futuramente, né, esse óleo ele pode ser produzido a partir de resíduos, né, similar ao que a gente tem do etanol de segunda geração. Então, liberando esses açúcares, né, por processos enzimáticos, a gente conseguiria converter esses açúcares, então, usando o mesmo micro-organismo para a obtenção do óleo microbiano. Então, trazendo aí mais vantagens, né, porque os resíduos aí não necessitaria, né, novas áreas de produção. Interessante esse caminho que a cana-de-açúcar tomou, né? Ela que chegou no Brasil apenas para a produção de açúcar e ocasionou, inclusive, muitas cobiças de outras nações. Maurício Nassau, por exemplo, invadiu Pernambuco atrás do açúcar. Os franceses chegaram no Maranhão atrás de plantações de cana-de-açúcar também. Só dei 2 exemplos aqui, mas em várias partes do mundo a cana-de-açúcar, no princípio, para a sua produção do açúcar, que é energia também, ela gerou aí muitos conflitos em outras partes do mundo, inclusive. E hoje, olha o potencial e o papel que a cana-de-açúcar assume. Outro dia mesmo eu fiquei sabendo de uma variedade nova que vem sendo desenvolvida por uma empresa multinacional para produzir mais bagaço, mais resto, sem alterar a produtividade de açúcar e etanol, ou de álcool também. Mas produzindo mais bagaço, você vai ter mais bagaço para queimar, para gerar mais energia.
Interessante, não. O caminho que a cana-de-açúcar tomou. Ela continua sendo energia. Energia é energia. Etanol de segunda geração, é etanol, agora o óleo microbiano, etc. e tal. O bagaço gerando energia, tudo em função do açúcar, que também é energia para nós. Isso, no CNPEM a gente tem, né, um histórico aí de trabalhar bastante, né, com etanol, inclusive com etanol de segunda geração, a gente vem explorando aí, né, o potencial da cana há muitos anos, e aí a gente entende, né, que é uma biomassa bastante versátil, completa, né, com todas essas possibilidades, produção de açúcar, de etanol, eletricidade, até químicos, né, se você quiser direcionar. Existem aí iniciativas para produção de bioplásticos, né? É? Então, a cana é uma planta bastante versátil e tem uma contribuição bem importante aqui para o nosso país. Você falou, a gente esqueceu, o plástico biodegradável. Ele pode ser produzido de várias fontes, mas a principal é a cana-de-açúcar, num processo que foi desenvolvido, inclusive, aqui no Brasil por uma grande indústria petroquímica. Bom, tá aí, vamos ver até onde a nossa cana-de-açúcar vai gerando energia, porque ela parece ser uma fonte inesgotável de energia. Tudo nela gera energia, né, Tássia? Isso mesmo. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui. E deixa um telefone, que telefone? Deixa um endereço de internet de contato para quem quiser saber mais alguma coisa. Tá certo, eu que agradeço o convite. Podemos considerar a página do CNPEM, cnpem.br. Ok, muito obrigado. Ótima quarta-feira para você. Até breve. Igualmente. Obrigada.